Olá, sou o professor Rosildo Bonfim, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil. No Saber Direito, nós tivemos o curso de processo cautelar, dividido em 5 aulas, onde discutimos várias questões: natureza jurídica das ações cautelares, classificação das ações cautelares, competência das ações cautelares, mérito do processo cautelar e poder geral de cautela, entre outros temas. Agora, no Saber Direito Responde, vamos à primeira pergunta. Iago. Professor, qual a finalidade de um processo cautelar? Bom, a finalidade do processo cautelar é viabilizar a jurisdição. O que isso quer dizer? Que o processo cautelar é o instrumento do instrumento, dizia o professor Humberto Teodoro. É um processo que tem como finalidade garantir a eficácia das decisões no processo cognitivo e no processo de execução. Diferentemente da antecipação de tutela, onde a finalidade é efetivar a jurisdição, entregar o bem de vida, ainda que provisoriamente, o processo cautelar se preocupa com a eficácia das decisões judiciais proferidas nos processos de conhecimento e no processo cautelar. Agora, vamos à pergunta da aluna Manuela. Professor, em que momento do processo o procedimento cautelar poderá ser instaurado? Em que momento do processo o procedimento cautelar pode ser instaurado? Quando temos o nosso curso de processo cautelar, discutimos a classificação dos processos cautelares, discutimos quanto ao momento e verificamos que a cautela pode ser antecedente, ou seja, ajuízo a ação cautelar antes do ajuizamento da ação de conhecimento e, para tanto, tenho 30 dias para ajuizar a ação principal desde o momento da efetivação da cautela, regra estampada no artigo 806 e 808 do Código de Processo Civil. Mas também posso ajuizar a ação cautelar incidente, porque muitas vezes o perículo in mora pode ocorrer no curso do processo cognitivo. Ou seja, em linhas básicas, eu tenho a ação cautelar antecedente, ajuizada antes do ajuizamento da ação principal, mas também tenho a ação cautelar incidental, quando o perículo in mora ocorreu justamente no curso do processo cautelar. Vamos à terceira pergunta do aluno Delcimar. Professor, no que consiste o poder geral de cautela no processo civil? Também objeto da nossa aula. Ora, em que consiste o poder geral de cautela? Se você perceber, analisando os artigos todos do processo cautelar, nós temos cautelas típicas: arresto, sequestro, caução, notificação. Mas acontece que todas as medidas emergenciais que o jurisdicionado precisa não estão normatizadas nos artigos 813 e seguintes. Ou seja, há necessidade de se implementar uma medida emergencial, mas não há uma ação específica para isso. É aí que entra-se com o poder geral de cautela. O Código de Processo Civil, no artigo 798, diz: quando não houver cautelas específicas no Código, poderá o juiz, através do poder geral de cautela, deferir outras medidas para solucionar a emergencialidade requerida pela parte. Tanto sim que logo no próximo artigo, o artigo 799, diz lá um conjunto de medidas, volto a dizer, exemplificativa, que o juiz deve adotar para fazer valer do poder geral de cautela. Neste caso, qual seria a ação do autor? Ele ajuizaria uma ação cautelar inominada. E por que inominada? Porque eu não tenho as cautelas típicas para o meu caso. Dá um exemplo, professor. Ação cautelar de sustação de protesto. Onde essa ação está prevista no Código? Não está prevista. Essa ação surgiu através do poder geral de cautela, estampado no artigo 798 e 799 do Código de Processo Civil. Na sequência, vamos à próxima pergunta do aluno Iago. Professor, quem é competente para julgar uma ação cautelar? Pergunta, Iago, a competência na ação cautelar. Diz o artigo 108 do Código de Processo Civil que o juiz da ação principal é competente para ajuizamento da ação cautelar. O que isso significa dizer? Significa dizer que a ação cautelar é atraída pela competência da ação dita ação principal. Mas também há aquelas competências em grau recursal. E aí a regra não é do artigo 108, a regra é do artigo 800, notadamente parágrafo único.
E o que diz o parágrafo único? Diz que uma vez interposto o recurso, a competência transfere-se para os tribunais. Serão os tribunais, os relatores, que irão deferir as medidas cautelares solicitadas. Só a título de exemplo, consta lá no artigo 34, inciso 5º do Regimento Interno do STJ, também artigo 288, parágrafo 2º do Regimento Interno do STJ, conferindo competência ao relator para conceder medidas cautelares em grau recursal. Ok? Mais uma vez, na sequência, vamos ouvir a aluna Manuela. Professor, aplica-se a presunção de revelia do artigo 319 do CPC no processo cautelar? Revelia, presunção de veracidade dos fatos no processo cautelar. Aplica-se essa hipótese? O que está escrito no artigo 319? Que se o réu não contestar, presume-se-ão verdadeiros os fatos articulados na inicial. Ora, se o réu não contesta uma ação cautelar, presume-se os fatos narrados na inicial como verdadeiros? Eu digo, os fatos narrados, sim. A consequência dos fatos narrados, não. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Quero dizer o seguinte, se ajuiza uma ação cautelar e a parte não contesta, o fato narrado, exemplo, o réu está dissipando o patrimônio, isso é verdadeiro? Vai ter como verdadeiro. A ação principal que eu vou ajuizar é uma ação de cobrança que o réu não me pagou, também verdadeiro. Agora, desses fatos, extrair ali se esses fatos geram um perículo in mora, isto é a avaliação do juiz, não se presume perículo in mora. Perículo in mora são extraídos pela avaliação do juiz da narrativa fática. Então, e o objetivo, os fatos sim, mas a presunção de dali se extrair um perículo in mora, não. Isto é avaliação judicial. Ok? Vamos para a próxima pergunta com o aluno Delzimar. Professor, todas as medidas cautelares são determinadas ou deferidas em processo cautelar? Todas as medidas cautelares são deferidas ou determinadas em processo cautelar? Não. Quando classificamos as cautelas, falamos em ações cautelares, processo cautelar, ação cautelar, exemplo é arresto, sequestro, caução, mas também falamos em medidas cautelares, sejam medidas cautelares que são adotadas no curso do processo. A título de exemplo, temos o artigo 793 do Código do Código de Processo Civil, onde lá está escrito que, no processo de execução, uma vez ele suspenso, é defeso, é proibido que as partes pratiquem qualquer ato processual. E o próprio dispositivo está escrito lá, salvo as medidas cautelares reputadas urgentes. Dar um exemplo, suspendeu-se um processo cautelar onde foi penhorado um caminhão de frutas. Há de se adotar uma medida cautelar ali. Qual a medida cautelar? O juiz autorizar a venda daqueles bens convertendo em dinheiro, senão torna-se improdutiva a penhora. Isto é uma medida acautelatória para que não se pereça o bem objeto da penhora. A mesma situação, também em suspensão do processo, agora na fase cognitiva, está lá no artigo 266 do CPC. Mais uma vez está escrito lá, suspenso o processo de conhecimento é defeso à prática de ato processual, vírgula, salvo os atos reputados urgentes. Que atos são esses? São os atos que demandam medida cautelar dentro de um processo cognitivo, ok? Vamos ouvir mais uma vez o próximo aluno, a próxima pergunta. Professor, o ajuizamento da ação cautelar coloca em mora o devedor? O ajuizamento da ação cautelar coloca em mora o devedor? E por que era a pergunta? Porque o artigo 219 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento, diz que a citação válida torna prevento o juízo, faz litispendência, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, ainda que por um juiz absolutamente incompetente. Essa constituição em mora ao devedor se aplica também no processo cautelar? Eu digo ao aluno, ora, a medida cautelar para constituir o devedor em mora tem que ser as medidas específicas descritas no artigo 867 do Código de Processo Civil. Interpelações, notificações. Veja que está escrito no próprio artigo 867 o seguinte, para prevenir responsabilidade, a parte pode ajuizar, sei lá, notificações, interpelações. As medidas cautelares, também jurisdicionais,
elas também induzem mora. Por quê? São atos que a parte demonstra claramente a intenção de receber o crédito. Então, as medidas voluntárias específicas, descritas no artigo 867, e todas as medidas cautelares jurisdicional. Mas as medidas cautelares voluntárias, que não as específicas do 867, não constituem o devedor in mora. Exemplo, ajuízo uma medida cautelar de produção antecipada de provas. Essa medida não tem o condão de constituir devedor in mora. Por quê? Com essa produção antecipada de provas, não há o nítido propósito de receber o crédito. Veja, se eu combinar o Código de Processo Civil com o Código Civil, lá no artigo 202, está lá escrito, no inciso 5º do artigo 202, que toda e qualquer medida, seja cautelar ou não, e que a parte demonstre o interesse de receber o crédito, é o suficiente para constituir o devedor in mora. Por outro lado, em outra linha de pensamento, se a medida não demonstrar o interesse de receber, não há que se falar em constituição do devedor in mora. Ok? Voltamos na sequência pela aluna Manuela. Professor, o juiz pode conceder medidas cautelares ex officio? Se o juiz pode conceder medidas cautelares ex officio. E por que essa indagação? Porque nós aprendemos, à luz do artigo 2º do Código de Processo Civil, que a jurisdição é provocada. Eu provoco a jurisdição. Em outra linha, a possibilidade de cautelas ex officio não só há, Manuela, como esta possibilidade está registrada no artigo 797 do Código de Processo Civil, que diz, em casos excepcionais, sendo necessário, óbvio, ser exceção, desde que autorizado em lei, é garantido o juiz deferir medidas cautelares ex officio. Não se trata de ação cautelar, se trata de medida cautelar. Posso dizer como exemplo um terceiro que se habilita no inventário quando os herdeiros não é filho. O que faz o juiz? Um despacho quase que padronizado. Remeto-se às partes às vias ordinárias, você não vai ajuizar a ação de investigação de paternidade. Eram 2 herdeiros, entrou mais um. Olha a medida cautelar. E determina o sobrestamento de 1/3 da herança. Isso é uma medida cautelar para garantir a viabilidade do crédito. Bom, com essas perguntas, respondendo à pergunta da aluna Manuela, chamo o intervalo para o próximo bloco. Voltamos ao Saber Direito Responde e, na sequência, vamos ouvir o nosso aluno Deusimar. Professor, o que é o chamado poder cautelar geral do juiz? O que é o chamado poder cautelar geral do juiz? O poder geral de cautela. Esse poder geral de cautela está descrito, alinhado nos artigos 797, 798, 799 do Código de Processo Civil. Quando que esse poder geral de cautela ocorre? Quando há necessidade de uma proteção cautelar e não há uma ação específica para tanto. Quando ocorre isto, o juiz pode conceder medidas cautelares que não estão previstas no Código de Processo Civil especificamente e vai verificar a cautela que mais se adequa ao caso concreto. Logo, para que ocorra o poder geral de cautela do juiz, há necessidade de 2 situações específicas. Uma, que não haja medida cautelar específica para o caso. Segunda, que no processo de conhecimento não haja alguma medida que faça parte do procedimento que resolveria o caso. Então, um exemplo, professor? Sim, imagina lá a ação possessória. Na ação possessória, há uma liminar dentro do próprio procedimento. Esta liminar, embora a ação é de conhecimento, mas essa liminar tem um caráter cautelar, então ali não seria possível poder geral de cautela. Resumindo em bom termo, poder geral de cautela do juiz se dá quando há uma emergencialidade cautelar e não há uma cautela específica elencados dentro das cautelas específicas no Código de Processo Civil. Respondido a pergunta do Deusimar, voltamos lá para o aluno Iago. Professor, o magistrado pode se valer do princípio da fungibilidade? Professor, o magistrado pode se valer do princípio da fungibilidade? O
que era o princípio da fungibilidade, o princípio da fungibilidade é você receber uma ação pela outra. Ajuizei uma ação equivocada que recebe a outra que mais se enquadra ao tema. Se essa resposta me fosse feita no processo cognitivo, eu diria que não, porque no processo de conhecimento só há fungibilidade quando o legislador prever expressamente, como fez lá no artigo 920, referente às ações possessórias. Pode-se fungir uma pela outra. Mas outro é o entendimento nas ações cautelares. Por quê? A ação cautelar tem como interesse princípio garantir a própria eficácia da decisão judicial. Há um interesse público e muito mais público que garantir a eficácia da decisão judicial. Então, imaginemos a hipótese que eu tenha ajuizado uma ação cautelar de sequestro. E percebe-se que não, o caso não é de ação cautelar de sequestro, é ação cautelar de arresto. Pode-se fungir? Pode-se fungir. Não há que se aplicar ali o princípio da congruência estabelecido no artigo 128 do Código de Processo Civil. A título de curiosidade, Tiago, veja lá uma medida cautelar em execução que virou até texto das nossas petições iniciais. Não está escrito lá na execução que você requer a citação do réu para pagar os valores de execução e se ele não tiver patrimônio, a gente coloca que seja arrestado tantos bens necessários para garantir a execução. Artigo 653 e 654. Ora, se eu faço pedido de arresto de um carro, o oficial de justiça vai lá arrestar o carro. Percebe que não tem o carro, mas tem outro bem, ele pode arrestar o outro bem? Mesmo que não conste no pedido? Pode. O interesse maior ali é garantir a eficácia das decisões judiciais. Por isso que há um certo abrandamento, temperamento na interpretação do artigo 128, quando o tema refere-se a processo cautelar. Respondida a pergunta, na sequência, vamos ouvir a aluna Manuela. Professor, qual é a diferença entre a espécie cautelar arresto e a espécie sequestro? Qual a diferença entre as duas cautelas típicas, arresto e sequestro? Arresto lá no artigo 813 do Código de Processo Civil. Eu arresto bem que não é objeto do litígio. Exemplo, eu estou ajuizando uma ação de cobrança em face da Manuela, cobrando R$100.000. Manuela está dissipando o patrimônio. Logo, se sair vencedor, não terei como executar, porque não haverá mais patrimônio. Peço ao juiz que arreste o patrimônio de Manuela. Arreste o carro, por exemplo. O carro é objeto do litígio? Não. O objeto do litígio é os R$100.000 que me fora julgado procedente. Por outro lado, quando se trata de sequestro, eu sequestro o bem objeto do litígio. Já vou lá para o artigo 822 do Código de Processo Civil. Eu e Manuela estamos disputando a propriedade de um bem imóvel. E Manuela está destruindo este bem imóvel. Se sair vencedor, recebo um bem imóvel todo deteriorado. Peço ao juiz que sequestre esse bem imóvel, porque o bem imóvel é o objeto do próprio litígio. Ou seja, sequestro bens objeto do próprio litígio, arresto bens que não são objeto do litígio, mas que vão garantir a execuibilidade da sentença futura. Ok? Vamos, na sequência, ouvir o aluno Deusimar. Professor, o STF é competente para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário? Se o STF é competente para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Sabemos que o recurso extraordinário, recurso especial, na área trabalhista, recurso de revista, são recursos excepcionais, logo são recebidos exclusivamente no efeito devolutivo. Mas sabemos, por outro lado, que uma execução provisória, quando há recursos especial, extraordinário de revista, pode, às vezes, se reformar da decisão, causar um dano irreparável. Então, às vezes, há necessidade de se implementar um efeito suspensivo a esses recursos, quando originariamente eles não os têm. O problema é que o artigo 800 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo único, diz o quê? Uma vez interposto o recurso, transfere para o tribunal a competência para se conceder as medidas cautelares, entre elas a pergunta do Deusimar, concessão de efeito suspensivo. Como que se deve interpretar essa norma? Gramaticalmente? Não.
a jurisprudência e o STF, inclusive, sumulou o tema, súmula 635 e 634, diz o seguinte: se eu interpôs o recurso, a interposição do recurso não transfere a competência para os tribunais superiores enquanto se está pendente o juízo de admissibilidade. Ok? Então, apelei, está pendente o juízo de admissibilidade, a competência para a concessão de efeito suspensivo é do juízo de primeiro grau. Analisou-se a admissibilidade, o recurso é cabível, transfere ao tribunal. No caso específico, analisou-se a admissibilidade, mandou o recurso para a STJ, mas já disse que é admissível, aí sim que transfere-se a competência para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só tem competência para conceder efeito suspensivo a recurso extraordinário após a análise com procedência dos requisitos de admissibilidade deste mesmo recurso. Vamos agora ouvir outra vez a pergunta do Iago. Professor, a autonomia entre o processo de conhecimento e o processo cautelar? A autonomia entre o processo de conhecimento e o processo cautelar? E por que era a pergunta do Iago? Porque o artigo 796 do Código de Processo Civil, uma redação imprecisa, diz que o processo cautelar é subordinado ao processo de conhecimento. Quando a interpretação correta do artigo é o seguinte: o processo cautelar é autônomo do processo de conhecimento. O que é subordinado é a eficácia do processo cautelar é subordinado ao processo de conhecimento. Significa dizer, adotou-se uma medida cautelar de arresto, o bem está bloqueado. Deu extinto o processo de conhecimento sem julgamento do mérito. A medida cautelar perdeu a eficácia. A finalidade não era garantir a futura execução? Então, a eficácia do processo cautelar está subordinada ao processo de conhecimento. Isto não equivale a dizer que os processos são subordinados um ao outro. Por quê? Eu posso ajuizar uma ação cautelar, perder, ser improcedente e ser procedente à ação de conhecimento. Ou o inverso, pode ser procedente minha pretensão cautelar na ação cautelar e ser improcedente a pretensão na ação de conhecimento. Ou seja, a completa independência entre os dois processos. Se há subordinação, e subordinação há, escrito no artigo 796, é da eficácia da decisão cautelar e não do processo em si. Ok? Vamos ouvir a aluna Manuela. Professor, quais são os requisitos das cautelares? Quais são os requisitos das cautelares? O tema ali há algumas controvérsias. Você pega alguns livros dizendo que os requisitos é a fumaça do bom direito e o periculo in mora. Tá? Já alguns autores dizem, ora, o periculo in mora e a fumaça do bom direito é o próprio mérito da ação cautelar. Diz a ação cautelar teria para ser implementada as condições, por exemplo, da ação normal, possibilidade, legitimidade e interesse, e os dois outros requisitos, que é o periculo in mora e a fumaça do bom direito, seria o próprio mérito do processo cautelar. Ou seja, não haveria que se confundir o mérito da ação cautelar com as condições da ação. Mas se eu estiver falando, e acredito que a Manuela perguntou nesse sentido de forma genérica, não falando requisitos como sinônimo de condição da ação, é verdade, os requisitos para que se implemente uma ação cautelar, a necessidade do periculo in mora e da fumaça do bom direito. Ok? Respondida a questão, vamos à sequência do aluno Delcimar. Professor, quem é competente para conhecer da ação cautelar? Quem é competente para conhecer da ação cautelar? Qual a regra de competência estabelecida pelas ações cautelares ou para as ações cautelares? A regra de competência está lá no artigo 108 do Código de Processo Civil. E qual é a dicção do artigo 108 do CPC? O CPC diz que a ação de conhecimento, a ação acessória, cautelar, é proposta no fórum da competência da ação principal. O que isso significa dizer? Há uma visa atrativa, uma via de atração onde a competência da ação cautelar, a ação cautelar traz para si, atrai para si a competência da ação de conhecimento. Então, a regra é, a ação acessória tem como regra de competência a mesma da ação principal. Então, vislumbra-se qual é a competência da ação principal, sabendo a competência da ação principal, está estabelecida a competência da ação cautelar por ser uma ação acessória. Veja, respondida a pergunta do Iago,
Terminamos o segundo e último bloco do Saber Direito Responde. Agradeço aos telespectadores pela atenção dispensada, por esse papo, agradeço os alunos, agradeço o Iago, agradeço a Manuela e agradeço a Deusimar por fazer as perguntas tão importantes para elucidar as questões jurídicas e agradeço a todos que estão me assistindo e até um próximo curso, até uma próxima aula. Um abraço e obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.